Olá meninas, boa tarde. Estamos aqui com mais um encontro, fique com elas ao vivo. Hoje a gente vai estar falando sobre gestação, vacinação e essas novas recomendações aí relacionadas à infecção por Covid. Eu vou começar chamando aqui já as meninas. Vou começar chamando aqui bem. Então tem muita gente aí preocupada. Será que eu engravido agora? Será que eu deixo para depois? Muita gente pensando, e a idade? Será que eu espero um pouco mais, mas aí depois eu posso não conseguir? Fernanda já está entrando aí. A gente vai ter a participação também da Tatiana Ribeiro, que é especialista do Grupo Elas, responsável pela parte de reprodução. Deixa eu só ver aqui a Nara, se ela já está conseguindo. Entrou na área também. Hoje está tudo encaixadinho. Amém. Que breve é assim. Aí, meninas, muito bem. Bom, então, a Fernanda e a Nara, né, já conheço há bastante tempo, somos amigas, né, médicas, conhecidas de plantão, já Oi. operamos juntas. Aê! Deixa eu já tirar um print aí, dá um sorriso, pessoal. Beleza. Eu vou pedir para vocês começarem se apresentando, então, se a Fernanda quiser começar, porque hoje a gente tem bastante coisa. Então, eu sou a Fernanda Torino, sou médica ginecologista obstetra, sou formada pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde eu fiz a residência médica também, e na Universidade Católica no Rio Grande do Sul, mestrado em saúde e comportamento. Vim para Brasília em 2000. A obstetrícia de alto risco, que é a área que eu gosto mais de atuar no momento. Perfeito. E perfeito. agora também Nara? parte do Grupo Elas. Ah, sim. Estamos juntas aí. Eu sou a Nara Gomes, sou médica ginecologista e obstetra, também trabalho em Brasília, fiz faculdade, residência, tudo aqui em Brasília. Também muito feliz de estar participando também da equipe do Grupo Elas. E mais uma live aqui. Nara e a Tati já estão aqui, algumas lives, né? Já vieram. Fernanda que é a primeira vez aqui. Fale aí, Tati. Bom, pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou Tatiana, sou médica ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana. Faço parte como especialista em reprodução humana e ginecologista do Grupo Elas. Com muita honra, né, Thalia? Vamos começando aqui esse projeto. Começando, isso. Bom, eu sei que tem algumas pessoas também que vão assistir essa live pelo perfil das meninas. Então, se você não me conhece ainda, meu nome é Thalia Maia, sou ginecologista aqui em Brasília. E eu trabalho principalmente com cirurgia íntima e a parte cosmética, né, de ginecologia. Eu queria começar fazendo uma pergunta para a Fernanda, né, que é responsável por essa parte de alto risco. O que você tem visto, assim, quais são os sintomas, né, para gestante relacionada à Covid, a questão de gravidade, o que você fala para a gente com relação a essa questão, assim, de sintomas? Então, com relação à sintomatologia, para a gestante é muito semelhante na população em geral, né? 80% das gestantes vão apresentar uma síndrome respiratória, um quadro respiratório leve com acometimento do trato superior. 30% vai ter um pouquinho de dor de garganta, uma coriza, um mal-estar, a mais espontânea como um quadro gripal. Mas 15% pode ter o acometimento do trato respiratório inferior. A pergunta seguinte que eu ia fazer seria para você, Nara, com relação à vacinação, né? Então, muita gente perguntando assim, e aí, pode vacinar gestante? Como é que vocês estão tocando essa parte? Enquanto você responde, eu vou tentar resolver a Fernanda aqui. Beleza. Sim, em relação à vacinação, a vacina, né, é uma medicação bastante recente. Começamos a vacinar aqui no Brasil esse ano. Acho que está atrasada, agora que está vindo o áudio dela. Agora vou continuar, então. Tá. Então, teve muito essa dúvida, se essas vacinas que saíram, o gestante pode ou não pode. Então,
O que acontece? É uma vacina muito recente, os estudos, tanto de resultado, tanto nos grupos de testes, foram abreviados, adiantados, até por conta do tempo, né? Que a gente precisava de algo mais rápido. Então, no tempo que quando estava fazendo os estudos da vacina, não se teve um grupo controle específico de gestante, né? Então, a princípio, a vacina foi liberada, mas com esse adendo que não foi testado gestante, que não sabia. Agora, já começaram a sair alguns estudos da vacina em gestante, principalmente, eu vi 3 estudos maiores, 2 nos Estados Unidos e um de Israel, né? A população de Israel já vacinou praticamente toda, se não me engano, a última coisa que saiu, eles vacinaram todo mundo. Então, saiu esses estudos, foram com vacinas que não são as vacinas que a gente está usando atualmente aqui no Brasil, mas a gente sabe que a diferença entre as vacinas é praticamente muito pouca, todas são mais ou menos parte do mesmo princípio, de vírus vivos atenuado ou de spike-likes. Então, o comportamento nesses países que já estão vacinando há um pouquinho mais tempo, mostrou não só segurança na vacinação da gestante, então não trouxe nenhum problema, tanto para a gestante quanto para o bebê tomar a vacina, como se mostrou eficaz na mãe, né? Mostrou que essa gestante produziu-se anticorpos contra a Covid, então serviu na mãe, e se viu que esses anticorpos conseguiram passar via placentária, né, se viram na placenta esses anticorpos e viu que os bebês dessas mães vacinadas nasceram com anticorpos contra a Covid, e assim também no leite materno, vira a presença desses anticorpos no leite materno. Então, a partir desses estudos pequenos que já saíram, o Ministério da Saúde, essa semana, até então, ele não tinha liberado totalmente. Ele falava que cada gestante deveria conversar com seu médico obstetra e aí daí o médico avaliar se devia ou não vacinar. Então, até então, a indicação era essa, você tinha que conversar com seu médico e cada caso era um caso. Não tinha nenhuma orientação direta. E agora, o Ministério da Saúde já liberou, falou que aquelas gestantes que estão nos grupos prioritários já podem vacinar sim. Ou seja, aquela gestante que já iam ser vacinada caso não estivesse gestante, profissionais da área de saúde, no geral, né, que do grupo prioritário que pode ter gestante isso, pode se vacinar com tranquilidade. Tanto que já saiu uma nota falando também que a prioridade, né, agora próxima, depois de vacinar os acima de 60 anos, os próximos serão pessoas com algum tipo de comorbidade, né? Alguma doença autoimune, alguma doença crônica. E aí, gestantes que também têm alguma doença autoimune, que têm alguma doença crônica, já vão entrar também. Já vão poder vacinar também. Já vai poder vacinar. Perfeito. Assim, aproveitando esse gancho com a vacina, eu sei que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente a respeito dos procedimentos, né, de reprodução assistida. Mas assim, Tati, já tem alguma coisa com relação a essa vacinação, para caso a pessoa decida que vai fazer um congelamento, ou que vai, enfim, decidiu que vai postergar a gestação. E aí? A gente vacina, não vacina? Como é que está esse posicionamento? Então, em janeiro, quando começaram as vacinações mundo afora, né? Foi de dezembro para janeiro, antes de começarem as vacinações aqui no Brasil, as 2 sociedades mais respeitadas na área de reprodução, que é a Sociedade Americana e a Sociedade Europeia, que são as sociedades americana e europeia, a SRM e a ESHRE, elas publicaram uma nota falando sobre isso, sobre as tentantes, gestantes, puérperas, mas principalmente as tentantes, que vão fazer algum tratamento na reprodução assistida, ou seja, aquelas que vão fazer uma fertilização in vitro, por exemplo, ou um procedimento para congelamento de ovos, congelamento de embriões, a preservação de fertilidade em geral. Essas pacientes, a elas, deve sim ser ofertado a vacina, porque isso também é uma coisa importante, né? Não vai ser obrigado a vacinação para ninguém, mas a vacinação deve ser ofertada, tá?
E, de preferência, dar um intervalo de até 30 dias entre a segunda dose da vacina, ou seja, a última dose da vacina, e o início do tratamento. Perfeito. Hoje já diminuiu para mais ou menos uns 15 dias, tá? Então, a gente pode esperar 15 dias depois da segunda dose, a gente já pode começar um ciclo de indução, tá? Perfeito. Mas é isso, tem que ser ofertada a vacinação, não vai ser obrigatório para ninguém, mas os testes para COVID, esses sim, eles são obrigatórios antes de começar o tratamento. E se durante um período do tratamento positivar ou tiver sintomas, a gente cancela aquele ciclo. Perfeito, perfeito. Bom, então como a Nara já chegou aí, eu vou seguir um pouquinho então com uma pergunta que eu já tinha para ela, né? Bom, a gente, aparentemente existe uma transmissão vertical, então, do vírus, né, passando para o bebê. A gente não sabe ainda em que momento isso acontece, qual o percentual que isso acontece, os impactos disso. Mas nós recebemos muitas perguntas aqui com relação à amamentação. Então, como que está sendo a conduta para essas mães, né, que se infectaram? Ou então, como que está sendo isso? Está passando para o bebê o fato da amamentação? Então, como que vocês estão se posicionando em relação a isso? Atualmente, em relação à amamentação, quando a puérpera, a mãe, estar com Covid, mostrou que não tem essa transmissão do vírus via leite materno. Então, a indicação é que a mãe continue com a amamentação normal, a única coisa é ter aquelas precauções de contato. Quando está amamentando, com máscara, não ficar beijando, não ficar tendo esse contato tão íntimo, né? Mas pode amamentar completamente. A orientação tanto da Sociedade de Pediatria quanto de Ginecologia e Obstetrícia é de não suspender a amamentação. Continua a amamentação, Perfeito. Sim. Perfeito. E aí, uma questão que realmente ficou muito recorrente, que era a aflição das mulheres, se elas devem engravidar agora, se devem postergar. Quais as opções para essas mulheres que resolvem adiar a gestação, Tatiana? Quais as opções, né? O que elas podem estar fazendo? Bom, tem algumas mulheres, principalmente as mulheres que procuram especialistas ou clínicas de reprodução humana, que a gente chama elas de mulheres tempo-sensíveis. São pacientes tempo-sensíveis, ou seja, aquelas que, se a gente postergar, disser para ela adiar os planos de uma gestação, a gente vai estar prejudicando essa mulher. Vai estar diminuindo as chances de uma gestação e diminuindo as chances de uma gestação saudável, tá? Então, se você é jovem, se você tem uma boa reserva ovariana, ou seja, seus ovários ainda têm muitos folículos, muitos óvulos disponíveis, tá? Se você não tem nenhum problema de infertilidade, primeiro, deixa eu só falar o que é infertilidade, que é quando o casal está há 1 ano tentando engravidar sem conseguir, tá? Então, se você está tentando, você tem 33 anos, você é jovem, você tem uma boa reserva, mas você está tentando engravidar já tem 1 ano, você é uma paciente que não deve postergar. Você deve procurar um especialista e pensar em planos para como você deve preservar ou fazer um tratamento para engravidar. Ou se você é uma mulher que já tem acima de 36 anos, ou seja, 37, 38 e afins, você também não deve postergar. Então, você deve começar a pensar em congelamento de óvulos, congelamento de embriões, ou fazer uma investigação mais detalhada, saber o que está acontecendo. Isso você deve sim fazer, porque se você esperar, você vai diminuir as suas chances de uma gestação, tá? E a gente sabe que essa questão de congelamento, muita gente quer, mas boa parte não pode, porque é um tratamento que não é coberto por nenhum convênio de saúde, é uma briga que as sociedades, a Rede Latino-Americana, a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e Reprodução Assistida, a gente tem com os convênios, convênio não cobre, é um tratamento caro, mas, gente, as clínicas têm programas especiais para casais que têm uma renda mais comprometida, então vale a pena pelo menos fazer uma avaliação, ver se é possível essa oportunidade para você, porque as condições de saúde do nosso sistema de saúde, tanto público quanto privado, eles estão bem saturados. Então, a gente vai no hospital, o hospital está cheio, está lotado, não tem vaga em UTI, não tem vaga na enfermaria, não tem um apartamento disponível, o paciente fica... Teve um hospital aqui em Brasília, um tempo atrás, que fechou a emergência e virou uma nova enfermaria, metade UTI, metade enfermaria, no próprio PS. Então, assim, e aí a importância também, né, quando a gente fala desses procedimentos de reprodução e tudo, a gente entender que são vários contextos, né? E que a mulher vai ter que realmente fazer, como você costuma falar, né, a gestão de risco, porque pode ser que para ela não seja possível
postergar a gestação por questões de idade. Então, a gente está aqui para realmente ressaltar as recomendações e as orientações que apareceram, mas algumas mulheres talvez não tenham essa oportunidade e acabam decidindo Sim, por não adiar, né? eles compararam na sexta-feira passada, quando o Ministério da Saúde falou que deve ser adiada a gestação, ele falou assim, eu não posso falar para uma mulher de isso para uma mulher de 42, 43 anos. Não, você não deve falar isso para nenhuma mulher que esteja querendo engravidar. E você deve avaliar cada caso. Ele não pode generalizar assim, né? Ele não pode mandar na sua vida dessa forma. Ele vai orientar. Então, eles também compararam a época do surto do Zika, né? O Zika vírus, que diminuiu a quantidade de gestações de um modo geral no Brasil inteiro, principalmente no Nordeste. Então, eles só fizeram essa comparação. Mas o Zika vírus não chega ao pé do coronavírus, né? Do que está causando a população mundial. Número de E outra infectados. questão também é que acho que a mãe, na hora de decidir, ela pensa, né, a futura mãe, no impacto que essa infecção pode dar para a vida dela, então o risco de morte para a mãe, né? Tem também questões relacionadas ao bebê, mas questões não relacionadas ao parto especificamente, mas o impacto que isso pode ter para essa criança no futuro, que a gente ainda vai demorar para saber, né? Então, cognitivo e outras questões, né? Então, tudo isso é um grande dilema. Perfeito. A mulher grávida, por si só, já vira uma bolinha, uma caixinha de surpresa, né? A parte emocional. E com tanta insegurança que a gente está passando hoje em dia, fica mais complicado, né? Perfeito. Nara, das perguntas que você recebeu, teve alguma outra questão que você gostaria de comentar? Eu tenho recebido muito, não só que eu recebi aqui no Instagram, mas até das minhas pacientes no consultório, é muito isso, muito aflição de pacientes que já estavam tentando engravidar, pacientes que já estavam planejando engravidar. Muitas pacientes estavam planejando engravidar o ano passado e aí falou, não, vou esperar melhorar, vamos tentar pro ano que vem. Aí chegou o ano que vem hoje e tá, na verdade, pior do que o ano passado. Aí fica nessa aflição, gente, se eu ficar postergando pro outro ano, e na verdade a tendência é piorar e eu vou perder tempo, e vou perder tempo de vida, né? Porque querendo ou não, a vida continua, não só existe Covid, existem bilhões de outras doenças ainda matando e a vida continua, né? Essa é a realidade. Até quando, né? Então, e não tem, e é tudo, e aí muitas perguntas, e aí, será que eu espero pro ano que vem? O ano que vem já vai estar melhor, a vacina vai resolver? Muita aflição nesse sentido. E, infelizmente, a gente não tem essa resposta. Porque o que a gente tem é o que está acontecendo agora. O que a gente tem agora. Todos os estudos são pequenos, são só Observacional. Isso. Então, é uma coisa tudo muito novo. Então, realmente, nós, como profissionais de saúde, fica difícil a gente chegar e falar, não, realmente você tem que fazer isso, realmente mais seguro é isso. E é a vida das pessoas. Então, até a gente, como médica, a gente não pode falar, não, realmente é melhor você esperar. Vai congelar seu óvulo. Você tem só 21 anos. Você pode esperar mais 3 anos para você engravidar. E espera daqui 3 anos, você vai estar com 25, ainda está tranquilo. É complicado, você não sabe o dia de amanhã, não sabe como que essa pandemia vai estar, você não sabe se a paciente tem uma reserva ovariana baixa, vai que ela tem uma falência ovariana precoce e com 30 anos ela já não tem mais nada. É raro? Mas acontece. Então, eu vejo muita aflição da parte das pacientes com isso. Então, o que a gente tem que falar é igual que nós damos as informações, os riscos, que a gente até ia comentar com a Fernanda, mas ela não está conseguindo entrar, né? Eu até falei com ela aqui, eu chamei, né? A gente interrompeu e não está funcionando. Eu acho que depois, quando a gente terminar aqui, eu tento ver se eu entro só com ela. Isso. Porque, né, para conversar como que se está tendo, como está sendo a infecção da Covid nas gestantes, qual que é o risco maior, qual que é o risco menor, para igual vocês falaram, a gente não sabe, da mãe para o bebê. O que a gente tem que fazer é informar realmente gestante, a partir do momento que ela engravida, ela é considerada grupo de risco para Covid, ou seja, ela tem mais chances de ter uma Covid mais complicada do que uma pessoa que não está gestante, isso é fato, né? Então ela tem que saber, tanto que atualmente gestante é sim considerada como grupo de risco, deve sim evitar
aglomerações e todos esses trabalhos, né, quando a paciente fica gestante, já passam para home office, justamente para isso. Então, o que a gente fala é: se informe, converse com o seu médico, faça os seus exames de rotina para ver como é que você está, como é que está essa questão da fertilidade, como é que está a sua saúde, converse com o seu parceiro, que isso é uma decisão sua, né? É a sua vida, é a sua família. Então, tudo na nossa vida a gente tem os riscos e benefícios. Não existe aquele caminho 100%, aquele caminho que a gente vai caminhar e é o certo e vamos lá. Pode ser que você escolha um caminho e depois você veja que não é aquele, mas não tem como a gente te orientar nisso. Você tem que saber os riscos, benefícios, as vantagens e desvantagens de todas as suas opções e a partir daí, junto com o seu parceiro, escolher se realmente fala: não, vamos continuar, vou engravidar, tá tudo certo. Fala: não, eu vi, tá tudo bem comigo, a gente tá com saúde, a gente tá tranquilo, eu vou esperar mais um ano, vou esperar mais um 2, eu tô segura, tô tranquila com essa minha decisão. Então, é aquele tipo de coisa. Consegui voltar. E aí, Fernanda, vamos aproveitar que ela entrou para ela comentar Coisa aí o que ela quiser boa. comentar. Isso. Desculpa, gente, mas a tecnologia às vezes não ajuda, né? Não, mas pode falar aí o que você Então, quiser, Fernanda. desculpa, a Nara quer concluir, depois a Não, gente pode volta. Não, fala, pode falar você, que depois Eu pode não sei acontecer alguma até coisa. onde vocês me ouviram. Não, a gente conseguiu ouvir a parte dos sintomas, né? Acho que quando você ia começar a falar sobre a questão de gravidades e repercussões é que fugiu um pouco. Tá. Começou a falhar. Então, isso é uma das coisas importantes, né? Que assim, gestante é um fator de risco para internar, tá? Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem gravada pra gente quando a paciente pede para ser afastada, como a Nara estava falando, né? Ficar em home office, a gente precisa proteger essa gestante, né? Seja para todos os cuidados tem que tomar, né? Existe até agora um projeto para todas as gestantes ficarem em home office, se não me engano, só falta ainda a sanção para aquelas atividades que isso é possível, né? Então, porque elas são um fator... Ser gestante é fator de risco para a internação, tá? Além disso, principalmente o terceiro trimestre. A gente sabe que já a partir da 20ª semana tem 5 vezes mais UTI para gestantes a partir da 20ª semana, tá? Ô, Fernanda, desculpa, eu costumo dizer para as minhas pacientes que gestante, ela, em relação à Covid, ela é 8 ou 80. Ou ela faz um quadro muito leve, assintomático, ou ela afunda. A gente quase não vê aquele quadro intermediário. Ou é uma síndrome gripal, ou ela vai para a síndrome respiratória aguda grave. Exatamente, é 880, né? E a gente sabe que alguns outros fatores, por exemplo, idade acima de 35 anos, obesidade ou até um sobrepeso, tá? Hipertensão e diabetes são critérios para ficar realmente mais grave, tá? O outro problema maior é o risco de parto prematuro, né? A gente está falando muito da mãe, mas a repercussão para o bebê é o nascimento prematuro. A gente tem 3 vezes mais trabalho de parto prematuro, partos prematuros, não trabalho de parto prematuro, tá? Partos prematuros, muitas vezes iatrogênicos, muitas vezes causados por nós, médicos, porque a gente precisa interromper essa gestação ou por questões maternas ou por questões fetais. Né? Então, a gente está tendo muita prematuridade. Não está tendo um aumento de anomalias congênitas por causa da Covid. Não se tem isso, não se tem esse dado, tá? A gente sabe que ela é menos agressiva no primeiro trimestre, bem pior no terceiro. E em 2/3 a gente tem um risco de restrição de crescimento intrauterino, tá? De restrição de crescimento fetal. Então, gestante é isso, tem que afastar, tem que isolar, tem que tomar todos os cuidados, e aí a gente entra também na questão da vacina, né? Que não sei se a Nara comentou sobre a vacina, e antes de você entrar, a gente estava comentando sobre a questão de como responder a pergunta, né? Devo engravidar agora ou não? Como que está seu posicionamento em relação a isso? Então, eu sempre, como eu trabalho muito com alto risco, eu vejo isso em outras situações também, né? Gestantes que têm patologias graves, infartou, é transplantada, enfim, e fica aquela coisa, não pode engravidar.
a decisão, eu tenho esse posicionamento, a decisão de engravidar não é nossa, né? A gente não tem essa autoridade para proibir uma gestação num casal que assim deseja, né? Então, eu acho assim, o nosso papel é acolher esse casal, é orientar, é pesar junto com eles os riscos e benefícios, e eles é quem vão tomar a decisão de se vão gestar e se neste momento ou não. Porque como a Nara, eu vi que ela comentou, né? A gente está num momento, a gente não sabe até onde isso vai. Então, assim como a gente tem para as outras patologias, para o diabetes, que o ideal é compensar, né, estar numa condição de saúde melhor para poder gestar, no momento que a gente está é a mesma coisa. Então, é se preparar para essa gestação, ver como é que estão as condições de saúde, pesar os riscos e benefícios. É uma paciente que é muito exposta, é uma paciente que é grupo de risco, é uma paciente que já conseguiu vacinar ou não conseguiu vacinar, né? Mas eu acho que essa interferência a gente não pode ter. Não somos nós que decidimos, nós acolhemos, nós acompanhamos e discutimos, pesamos com o casal os riscos e benefícios. Mas a decisão se vai gestar ou não, cabe ao casal, né? Não cabe a nós. E nessa situação do Covid especificamente, os estudos são tão recentes, né? É tudo tão novo. A gente não tem dado, assim, realmente relevante. Então, pode ser que um estudo com uma variante de lá, de fora, da Inglaterra, seja diferente do impacto que vai ter aqui, como a gente tem visto agora, né? Com essas variantes agora, de Manaus e tudo. Então, assim, a gente como profissional, né? Nossa opinião, gente não tem nada de longo prazo. Tem que ter muito ainda, cuidado. Né? Tem que ter muito cuidado, né, com a orientação que a gente passa, realmente. Então, eu acho que a função nossa é isso, é informar, mostrar o que a gente sabe, o que se sabe até agora, mostrar as opções que tem, e aí o casal vê o que vai se encaixar melhor para aquela família. Acho que a Tati queria falar alguma coisa. Eu não sei se vocês viram, o pessoal da Fiocruz, eles começaram um observatório obstétrico brasileiro. E tem vários dados. Não sei se vocês chegaram a entrar no site do observatório, você tem, é como se você fosse fazer uma pesquisa científica que você pode fazer as opções com paciente que foi para UTI, quantas foram? Pacientes que não foram para UTI, intubadas, não intubadas, que foi a óbito, que saiu. Tem várias opções, gestante, parto normal, parto cesárea, parto pré-termo, tem várias opções. E eu tentei também ver a quantidade de óbitos também. Então, eu não estou querendo assustar ninguém, tá? Mas eu acho que é um dado também importante que a gente precisa passar para os pacientes quando a gente vai falar sobre isso. Não é só orientar o bom e o ruim do que está acontecendo na atualidade. De novo, a intenção não é assustar o paciente e fazer com que ele não queira engravidar agora, não é isso. É alertar da realidade, do quadro atual que está acontecendo neste momento, tá? Então, para que ele tenha todas as informações possíveis para poder decidir se vai engravidar, se não vai engravidar. E é aquilo que a gente conversou, Thalia, da gestão de risco. Ela que sabe, o casal, né, mas principalmente a mulher, que sabe o que ela vai enfrentar, o que ela está sentindo, pelo que ela vai passar, quais são as dificuldades que ela vai passar. Poxa, eu, por exemplo, eu sou de Recife, eu estou aqui em Brasília sozinha, não tenho família aqui comigo, sou eu, meu marido e minhas filhas. E aí, se eu tiver alguma coisa, se eu engravidar, e se eu for para a UTI, quem vai ficar com as minhas filhas? Meu marido adoecer também. Então, tem que ver a sua rede de apoio. Tem todo Isso, tem que ver o local que você trabalha, como é um contexto. Cada pessoa tem o seu contexto diferente. Eu realmente parei de fazer obstetrícia, né? Então, não é a minha realidade de trabalho mais. Só que essa pergunta acabou sendo muito frequente, porque pelo fato de eu acompanhar as mulheres na ginecologia, então a pergunta vinha para mim, né? Nessa hora, porque assim, e aí, eu libero ou não libero de engravidar, né? E eu confesso para vocês que logo no início, quando começou, eu falava assim, olha, vamos de repente segurar um pouquinho, né? Assim, você que vai escolher, mas eu, perguntando assim a minha opinião, né? Eu falaria, olha, espera um pouquinho. Aí na sequência a gente foi vendo que não estava melhorando, né? E Covid continuando, não estava melhorando. Aí eu falei assim, olha, provavelmente isso vai continuar um tempão ainda. Então, de repente libera aí, né? Vamos tocar. E agora eu tô voltando a recuar, entendeu? Agora eu tô assim, olha, agora eu já... Se puder. Agora eu já
Tem que, né? entrando A um decisão não é pouquinho minha, mas eu na já... linha da Tati, né? É difícil a gente dizer para uma paciente de 40 anos que às vezes não Isso. tem uma condição financeira ou até por questões religiosas de fazer um congelamento, de fazer uma reprodução mais adiante, dizer para ela, espera quanto? A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? Por outro Elas têm lado, a gente sentido. está tendo uma piora com relação a 2020, né? Saíram alguns dados novos que o número de mortes em gestantes e puérperas aumentou absurdamente. A gente tinha em 2020 em torno de 10 mortes, 10,5 mortes por semana epidemiológica. E agora a gente está tendo 25,8 mortes por semana epidemiológica. Então, teve um aumento, claro que teve um aumento na população geral, mas o aumento de mortes na população geral foi em torno de 61%. Nas gestantes e puérperas foi 145%. Então, é um grupo Então, esse que a dado é gente tem que estar relevante. muito Esse dado atento isso é relevante. com relação a esse Sim. momento. Esse dado é muito relevante. Então, a gente está num momento muito crítico. Então, talvez avaliar, pensar esses dados, a gente também precisa expor isso para o paciente na hora da decisão, né? Com certeza. E Perfeito. deixar claro que a gente está aqui para acolher, né? Isso. Para acolher, para E tirar orientar. dúvidas, para orientar, para esclarecer. A gente não está aqui para ordenar ele a nada, Isso, nem com para certeza. ajustar. A gente está aqui para Exatamente. mostrar a realidade Nem e tirar as julgar, dúvidas. né? Exatamente, não julgar. Importantíssimo Perfeito. isso. A gente está aqui para julgar. Perfeito. Mas aí, Eu- Tati, só perguntar, Thalia, ó, Manda aí. continuando. Vamos supor, para aquela paciente que resolve, não, tudo bem, eu vou postergar, tenho condição de, sei lá, de fazer essa reserva ovariana. Como que você, com quantos anos você orienta para pensar em fazer reserva ovariana, esse tipo de coisa? Então, a procura pelo congelamento de óvulos, nesse último ano, em algumas clínicas aqui no Brasil, chegou a Aumentou? aumentar até 70%. É isso que eu ia Aumentou perguntar. aumentou muito, tá? Para mulheres jovens, para mulheres com a idade mais avançada, tipo 37, 38 anos, também aumentou. Para mulheres solteiras, casadas, tá? Aumentou bastante. A gente geralmente prefere que a mulher congele os óvulos, o ideal é até os 35 anos, tá? A partir dos 32 anos, mais ou menos, a qualidade dos óvulos, ela começa a cair, mas ela cai de uma maneira mais lenta. Depois dos 35, ela começa a dar uma acelerada, então 36, 37 vai acelerando mais, tá? Depois dos 40, eu costumo dizer, é uma queda livre. Então, quanto antes você pensar em congelar, melhor. Se você não tem pretensões de engravidar por agora, não sabe se um dia vai querer engravidar ou alguma coisa assim, pense em congelar também, tá? A gente fez uma live bem legal esse final de semana, tá lá no perfil da Tá salva Thalia. no Se IGTV vocês e no quiserem, canal isso, do grupo também, do YouTube, no do canal do YouTube. grupo. Tá bem legal, só Essa vai ficar falando salva sobre também. congelamento. Legal. E os casais que eles são, as pessoas que já têm um relacionamento estável, já um relacionamento fixo, eles também podem pensar em fazer um congelamento de embriões, tá? Não precisa ser um congelamento de óvulos. Eles podem congelar embriões e deixar lá guardado para transferir o embrião daqui a 1 ano, 2 anos, quando isso tudo acalmar. Se a mulher está com medo de engravidar agora, mas ela quer engravidar no futuro, ela pode pensar em fazer isso. Se tiver condições de fazer isso, é uma boa saída, uma boa solução. Perfeito. Eu precisei desativar os comentários, porque a estabilidade da internet realmente não estava boa, e de fato, quando eu tirei os comentários, A Fernanda melhorou. conseguiu entrar. Então, Gente, se por isso é uma acaso opção. alguém tiver alguma pergunta ou alguma dúvida, pode estar mandando para a gente aqui, porque aí eu vou compartilhando com as meninas, ou no perfil delas, elas vão mandando entre a gente, né? Para que elas mandem a resposta pelos stories e vai marcando e a gente vai recompartilhando também, tá? Ou até, de repente, eu incluo no vídeo, a gente salva, edita, inclui aqui também a resposta, tá? E dizer, assim, que é realmente um momento ainda de muitas mudanças, né? Muitas novidades vão aparecer ainda. E que a gente, toda vez que aparecer alguma notícia ou alguma coisa que seja de impacto, a gente vai estar fazendo o possível para trazer os profissionais aqui, profissionais
capacitados, né, capacitados e realmente estudando, né, sobre o tema para responder as perguntas de vocês, né? Então acho que esse vai ser a meta assim desse ano, vai ser realmente a gente estar unidas, né, nós unidas, para estar levando a melhor informação realmente para as nossas seguidoras. É isso, pessoal? É isso. É isso? Então tá bom. Então semana que vem semana que vem não, final de semana, sábado e domingo também tem live. Sábado a gente vai estar com a Andressa, que é psiquiatra. Ela vai estar falando aí pra gente sobre os estressores, né, sobre a questão de ansiedade, depressão, o que a gente pode estar fazendo, né, para realmente ter uma saúde mental boa nesse momento tão difícil. E no domingo a gente também vai ter a live, a Tati vai estar nessa. No domingo a gente vai ter a live com a mastologista Gabriela Albuquerque, que ela vai estar falando em cada idade como que a gente deve estar cuidando da nossa mama. Então, em que momento a gente começa a fazer esse rastreio, quando que a gente começa com os exames de imagem, tem histórico de câncer de mama, como que a gente faz, muda alguma coisa ou não. Então, a gente vai estar batendo esse papo também no final de semana, em mais uma live aqui do Fique Com Elas. Ok? Agradeço muito a vocês enfim, a disponibilidade de estar participando, a Fernanda por não ter desistido e continuado tentando entrar para a gente conseguir ouvir a opinião tão importante. Não, porque você podia ter, né? Puxa, não estou conseguindo. E ela estava entrando, eu vi aqui todo o tempo ela querendo falar e foi muito importante, porque você trouxe realmente vários dados aí muito interessantes para a gente e foi muito boa a sua colocação também, tá? Então agradeço bastante. Tá certo, meninas? Agradeço a oportunidade. Então tá bom. Um beijo, então. Gente. Até a Boa próxima. tarde. Beijo, gente. Tchau. Tchau.